Em 9 de agosto de 48 a.C., cerca de 70.000 soldados romanos combateram até a morte em Farsalos, uma cidade ao sul de Tessália, na Grécia. Porém, eles não lutavam contra um inimigo de Roma, mas sim contra a própria Roma numa guerra civil. Essa guerra civil iria decidir quem se tornaria o governante de Roma, Júlio César ou Pompeu o Grande. Eles eram os dois homens mais poderosos do Império Romano. Pompeu era casado com a filha de Júlio César, a Júlia, que morreu ao dar à luz. Alguns anos antes, Júlio César, Pompeu o Grande e Marco Crasso governaram todo o Império Romano no primeiro triunvirato. Cada um tentou fortalecer a sua posição em Roma, conquistando novos territórios para o Império. Mas as coisas mudaram em 53 a.C., quando Marco Crasso, com sede de poder e vitória, tentou conquistar a Pártia. Porém, cometeu o erro enorme de conduzir as legiões pelo meio do deserto, sofrendo uma derrota esmagadora, perdendo então suas legiões, o filho e também a própria vida na Batalha de Carrhae. Enquanto isso, Júlio César se mostrava um general brilhante obtendo vitórias na Gália e fez fortuna vendendo muitos prisioneiros como escravos. Ele tinha carisma, era admirado pelos seus soldados e tinha um enorme desejo de expandir a sua reputação militar. Ele ficou rico com os espólios de guerra e queria voltar para governar Roma. Porém, Pompeu já estava fazendo isso. Ele havia se tornado cônsul. A cada ano, a Assembleia das Centúrias elegia 2 cônsules para servirem conjuntamente por um mandato de 1 ano. Os cônsules se alternavam na realização das tarefas do Império, revezando-se na liderança a cada mês. O general Pompeu também teve uma carreira militar impressionante e acrescentou vastos territórios ao Império e fundou cidades e vilas antes de voltar para Roma e se tornar o herói do povo. Ele também lutou a famosa batalha contra Espartacus, mas as suas mais impressionantes vitórias foram no Oriente. Pompeu foi responsável por tornar Israel um estado cliente durante a sua campanha na Síria e Judéia, e livrou os mares dos piratas em 6 semanas. Quando voltou para Roma, obteve a reputação de melhor general romano, além de ser o estadista militar mais velho da República. Pompeu conhecia as intenções de Júlio César, mas César estava longe, na Gália, e não era visto como uma ameaça iminente. Além do que, uma lei proibia que o general entrasse com seu exército na Itália. Pompeu estava no controle, mas ainda assim se preocupava. Já com Júlio César, a sua popularidade aumentava com suas vitórias na Gália, e ele queria mais vitórias e mais poder. Ele queria ser cônsul como Pompeu. César era muito popular entre as pessoas comuns de Roma. Ele organizava banquetes e festas e chegou a promover jogos de gladiadores com armaduras de prata. Ele tinha tudo e se gabava disso. César tinha uma forte ligação com suas legiões. Fez campanhas para que os veteranos recebessem terras ao se aposentarem e sempre chamava os soldados de camaradas. Ele não só conseguiu a lealdade e o respeito, mas também o amor de seus soldados, e isso no final fez toda a diferença entre ele e Pompeu. Com sede de poder, César resolveu se arriscar e comandou as suas legiões da Gália até a fronteira italiana demarcada pelo famoso rio Rubicão. Em 11 de janeiro de 49 a.C., César atravessou o Rubicão e entrou na Itália com seu exército. Ele violou a lei romana e não havia como voltar atrás. Pouco tempo depois, Pompeu ficou sabendo disso e fugiu de Roma para se preparar para a guerra. Ele se reuniu com seus homens em Brindisi, onde embarcaram em navios para Macedônia. Como ele ficou famoso no Oriente, talvez lá ele conseguisse mais apoio. Júlio César, por sua vez, não possuía navios, e somente 1 ano depois chegou a Farsalos para enfrentar Pompeu. O que estava em jogo era valioso. O vencedor controlaria todo o Império Romano. César tinha cerca de 22.000 legionários contra 44.000 de Pompeu, que por sua vez posicionou os seus soldados em terreno alto para poder abastecê-los. Já César estava sempre procurando meios para alimentar o seu exército. As operações militares na época eram dominadas por 2 regras. A primeira, obviamente, era não perder a batalha. A segunda era não deixar seus homens passarem fome.
Da colina onde Pompeu estava, era possível observar as tendas de César a 5 quilômetros de distância. Ele achava que os soldados de César estavam cansados, com fome e malnutridos, e que poderia vencer sem uma batalha. E os conselheiros de Pompeu o advertiram para liquidar César antes que ele se fortalecesse. Em 9 de agosto de 48 d.C., os soldados de Pompeu deixaram a colina e se dirigiram para a batalha numa planície de Farsalo. César e Pompeu tinham ambos 11 legiões, e César sabia o nome de cada um de seus centuriões. Isso mostrava o grau de relacionamento e importância que ele dava a seus oficiais. Os centuriões eram treinados e eram escolhidos para manter as suas posições em qualquer circunstância. Como os romanos estavam enfrentando a si mesmo durante a batalha, e no calor do momento era difícil de identificar o inimigo, cada lado inventou uma senha para que pudessem distinguir o companheiro do inimigo. Os homens de Pompeu diziam: Hércules, o invencível, enquanto o lado de César dizia: Vênus traz vitória. César conduzia o flanco direito, enquanto seu melhor aliado, Marco Antônio, conduzia o flanco esquerdo. E ambos exércitos posicionaram seus soldados nas 3 linhas tradicionais de formação, com os mais experientes na terceira linha. Embora Pompeu tivesse um número superior de soldados, a sua maior vantagem estava mesmo nos 7.000 homens da cavalaria, que superavam os de César. E quem comandava a cavalaria de Pompeu era Tito Labieno, que foi o segundo comandante de César durante a sua campanha na Gália. Mas antes que César tomasse Roma, Labieno o abandonou na Gália e se juntou a Pompeu, que foi recebido com muita felicidade, trazendo cerca de 3.700 cavaleiros gauleses e germânicos. Para Dião Cássio, os motivos desta atitude não teriam sido nobres. Labieno havia adquirido riqueza e fama na Gália, e acreditava merecer um cargo igual ou melhor do que César, que por sua vez não gostou nada disso, e viu este ato como tamanha deslealdade. Na batalha, César viu a ameaça da cavalaria inimiga e removeu uma coorte de cada legião para formar uma 4ª linha, colocando atrás da própria cavalaria como forma de defesa extra. Ambos os soldados estavam frente a frente no campo de batalha. E como os soldados de Pompeu não se moveram, César avançou com suas legiões. Neste momento, a cavalaria de Pompeu avançou sobre a cavalaria de César, que por sua vez bateu em retirada. Arqueiros e lanceiros investiram depois que a cavalaria de Pompeu avançou e atacaram o flanco de César, fazendo pedras e flechas voarem, tomando César de surpresa. Porém, ele reorganizou seus soldados depois do ataque à sua cavalaria. Labieno, após o primeiro ataque, teve problemas em reorganizar a cavalaria. E o flanco esquerdo do exército de Pompeu, que atacou em seguida, ficou desnorteado. César enviou a sua linha extra de defesa contra os cavaleiros de Pompeu e ordenou que segurassem as suas lanças e atacassem os cavalos e cavaleiros como se fossem uma falange. 3.000 homens com lanças de 2,5 metros eram demais para os cavaleiros. Centenas tombaram e o restante fugiu para as colinas. César disse aos homens da linha de combate que, mesmo em menor número que o inimigo, eles poderiam vencer, pois eles eram os homens de César. E, de fato, venceram. Ele era um líder notável, a ponto dos soldados quererem lutar e morrer por ele. Não demorou muito e tomou controle da batalha, e comandou que seus homens atacassem o inimigo. Eles correram em direção a eles, ficando a cerca de 30 metros de distância. E mesmo assim, o exército de Pompeu se recusou a avançar. Isso porque Pompeu ordenou que não atacassem corpo a corpo. Assim, os homens de César teriam que andar o dobro da distância e estariam mais cansados quando os alcançassem. Os centuriões de César pararam, reorganizaram as linhas e avançaram. Ambos os lados lançaram os pílons, até que o combate corpo a corpo começou, e os dois flancos combateram em igualdade de condições. Depois de derrotar a cavalaria de Pompeu, César lançou a sua última linha reserva, um movimento que neste ponto significava que a batalha já estava mais ou menos decidida. Pompeu perdeu a vontade de lutar, enquanto observava a cavalaria e as legiões sob o seu comando quebrarem a formação e fugirem da batalha, deixando o resto de suas tropas no centro e no flanco direito por conta própria. Já no acampamento, ele ordenou que os auxiliares defendessem enquanto reunia sua família, carregava ouro e tirava o manto de general para uma fuga rápida.
César venceu a batalha. A guerra civil revelou que ele era o melhor general. O resultado mostrou uma tremenda compreensão de liderança, além de saber motivar os seus homens. Pompeu fugiu com sua esposa para a costa da Grécia a fim de irem para o Egito. César os perseguiu, mas os dois nunca mais se encontraram novamente. Pompeu acabou sendo assassinado por um de seus centuriões, próximo a Alexandria. César desembarcou 3 dias depois e recebeu a cabeça de Pompeu em um saco, e ordenou que Pompeu recebesse em seu enterro todas as honras. A fim de querer curar todas as feridas causadas pela guerra civil, ele perdoou vários tenentes de Pompeu e tentou reconquistá-los. Enviou oficiais para dizerem a eles: "Vocês são romanos, nós somos romanos." Por fim, César permaneceu um tempo no Egito e teve um filho com a jovem rainha Cleópatra. A guerra civil havia terminado, e ele agora havia se tornado o imperador.